Ô Senhor da Glória, obrigado por essa manhã maravilhosa de segunda-feira, 19 de maio de 2025. O Evangelho da Graça é vivido no nosso coração, para que nós não venhamos buscar aqui, ali ou lá, porque Deus jamais mentiu. Ele sempre falou a verdade. O reino de Deus vai estar dentro de vós. Hoje, pós-cruz, dentro de cada um de nós, onde nós amamos, perdoamos, somos longânimos e temos paciência, mansidão, domínio próprio, que são fruto do Espírito. Tudo que a obra da carne comete, nós pagamos um preço. Por quê? Não entendemos o Espírito Santo em nós. Quando você entende o Espírito Santo, como é que eu estou explicando, né? É você amar, é perdoar, ser longânimo, domínio próprio, mansidão, paciência, e você está focado no Cristo, aquele que citou e te deu vida, porque você hoje é a igreja, é um milagre aqui nessa terra, para não fazer de Deus um comércio, porque Ele não ensinou isso e colocou em você o Espírito Santo, para que você seja separado, você que seja sempre aquele que glorifica o Senhor, mas em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura, e aqui Ele encontra você e eu, aquele que crê. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de poder. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Então, meu amado irmão, Lucas 17, 20. O reino de Deus, né, não é para ser buscado aqui, ali ou lá. Se eu entendi a graça e foi me dado o Espírito Santo, foi colocado toda a carne, 2 de Atos, né? Já me foi colocado na minha carne, eu recebi, aqui eu estou passando para você. Romanos 5,5, já me foram ortogados. De graça, sem pagar dízimo, sem fazer Santa Ceia, sem buscar no monte, sem fazer nada por obra religiosa, que o pastor ele vai te enganar. Por quê? Ele não entrou na graça, ele não entrou no evangelho, ele não entrou pela porta. A porta ela é estreita. Larga tudo fora da porta. Para não fazer um comércio com a palavra, como os católicos, né? Fica debaixo de um comércio, debaixo de uma escravidão, como o evangelho também fica. O evangelho também fica porque não tem conhecimento. E outras religiões também ficam porque não conseguiu entender. De 1 Coríntios 17, ali Paulo divide. Por isso ele falou, batizei 1, 2, 3 castelo e parei de batizar, porque Paulo não foi enviado para batizar, foi para pregar o evangelho. Então, como o reino de Deus já veio dentro de nós, as pessoas misturam lei, graça e vivem um comércio com a palavra de Deus. Mas aqui não, aqui Paulo separa e te ensina obra da carne e pecado. Assim é dentro de você. Você comete hoje fruto do Espírito, você faz, né, pessoas entenderem que você é um Espírito aqui nesse corpo de carne. O que você comete fora do Espírito, comete com a carne. Você paga um preço e Deus foi bem claro. Se você que furtava, não furte mais. Você que rouba, não rouba mais. Você que pratica a iniquidade, não pratique mais. Mas continuam praticando, mesmo pós-cruz. Então você que é separado, tem um amor em você, para que você seja aqui ensinado pelo Espírito Santo, que te ensina. Lucas 7, 20. A vinda do reino de Deus. Interrogado por quem? Por você? Não. Por mim? Não. Pelos fariseus. Os fariseus são aqueles que não entenderam nada, como hoje está aqui debaixo da lei, e não entenderam a graça. E ficam perguntando, qual é a tua igreja, irmão? Quem é o teu pastor? Quando eu falo que eu sou a igreja e o meu pastor é Cristo, porque está escrito. Está escrito. João 10, 17. Está ali escrito. Uma igreja é um pastor. Né? E já aconteceu. Ele já veio e eu sou a igreja. Efésios capítulo 5, 6 e 7, ali a igreja formosa, gloriosa, sem mancha de defeito, no Espírito. Então ele lavou com água pura a igreja. Por isso eu sou a igreja. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Aonde está escrito? Salmo 21, 23, 1. Eu sou o teu pastor. E ele me ungiu com a de alegria. 23, 5 de Salmo. Então eu estou ungido, eu tenho aqui a casa, aqui eu prego, aqui eu faço oração, aqui eu louvo em amor, em verdade e em perdão no meu coração. É que você entenda o fruto do Espírito que está dentro de você hoje. Então ele falou, entregado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, ele disse, respondeu, não vem com visível aparência, nem de não ele lá está, ou aqui ou acolá. 22, a seguir, dirigiu-se o discípulo, virá o tempo, né, em que desejarei ver o Filho do Homem, e não verei mais. Por quê? Ele passaria pela cruz, e não veriam mais ele. Por isso que ele falou,
16:7, João, melhor que eu vá. Quando ele foi, ele voltou no espírito, e não o conheceram. E Maria Madalena foi ao sepulcro ver o mestre. Então ela também não tinha sabedoria, como Tomé também não tinha. Quis ver a mão marcada com cravo, ele mostrou na segunda vinda dele. Então está tudo já revelado. Quando você entende a palavra de Deus, 23. Vos dirão, olá aqui, olá está, não vade e não sigais. Então eles seguem falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, porque vai ter revelação. Mas a revelação está aqui. Então você hoje está no reino de Deus. O reino de Deus não é lá em cima no céu. O teu coração é um pedacinho do céu, onde ele está, para que você viva o reino de Deus, perdoando, amando, sendo longano, porque não é comida, não é bebida, tá? É paz de espírito. Aqui está 14 de Romanos 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? No teu coração. Você hoje é uma igreja gloriosa que ele formou dentro de você. Onde é que ele habita, que ele mora, que ele conduz você a louvar, a pregar, a orar, em orações constantes dentro de você. Então, a oração é feita pelo Espírito Santo em nós, que nos dá essa palavra aqui. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também das edificações de uns para com os outros. Então, as pessoas hoje, procuram o quê? Uma religião. Então, não está firme lá, aí vai para outra aqui. Então, fica buscando alguma coisa que o conforte. Mas Deus desceu do céu para quê? Para confortar o teu coração. Então, se Elias já veio, ele esperava a volta de Elias lá no primeiro século, ele já veio no primeiro século. Malaquias capítulo 4, versículo 5, ali Elias está vindo. Restauraria Israel. Elias era João. Então, João veio para quê? Para abrir o caminho para Jesus. Batizou Jesus nas águas, ele foi para a cruz e te deu o batismo da cruz. Esse, para você, é suficiente, 6,3 de Romanos. Então, o teu vela não ficou lá. Então, se Elias já veio, Jesus também já veio, porque Elias já veio e Elias era João. Aqui 17:9 de Mateus. Mateus é o livro da lei, aqui não é evangelho. Evangelho é de Romanos a Hebreus, no final de Atos começa o evangelho, quando Deus chama Paulo, Atos 6:18, Paulo, você é o instrumento que eu te envio para o gentio, para tirar o meu fogo das terras, para a minha maravilhosa luz, que é onde? A graça, o evangelho de Cristo Jesus no teu coração. 17:9, a vida de Elias. E descendo eles do monte, ordenou Jesus a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentro de mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Já aconteceu a ressurreição. Você já ressuscitou dentro de mortos. Você vai passar pela morte. Você não morre, porque você é um espírito aqui já em Cristo. Apenas você vai trocar esse corpo aqui. Agora, passar por uma dor, por um problema que vai te deixar para baixo, você vai ter que passar. Não tem como fugir disso. Mas só que, após a morte desse corpo aqui, temos vida com Cristo. Isso acontece imediatamente. Não tem purgatório, não tem inferno, como os pastores dizem e os católicos falam. Por quê? Você entrou aqui na casa de Deus, no teu coração, com amor, com perdão. 10. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro? Já veio Elias, Era João, então aqui 11. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá primeiro, Restaurará todas as coisas. É o que ele fez. Passou Jesus pelas águas para que ele fosse à cruz. Ele falou, após mim virá um que batizará vocês, com fogo e com o Espírito Santo. Depois da cruz, 2:1 de Atos, já foi colocado no nosso coração. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio, Jesus já veio, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu tudo. Por isso ele tirou a transgressão da lei, que era o pecado, e hoje você comete a obra da carne. Você fuma, você bebe, você joga, você faz algo errado, você comete uma obra da carne. Você vai trazer problema para o teu corpo, que aqui está cobrindo o Espírito Santo. É isso que acontece. Você faz jejum, faz santa ceia, busca no monte, você faz isso, faz aquilo. Obras que te cansam, religiosas, também não é por aí. Por quê? Pelas obras de Deus, ninguém será justificado da obra da lei, justificado diante de Deus, porque ele completou as obras para nós, na cruz, para trazer para você e para mim reino inabalável. 2:10 de Efésios, andamos nas obras que ele preparou para mim.
Obras naturais, temos que fazer, ajudar quem necessita. Essa é a obra que tem que ser feita. Muitos fazem, mas outros não fazem. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram, antes fizeram com tudo quanto quiseram. E assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. 3 então, os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Então, Elias era João Batista. Por isso aconteceu tudo aqui, e você entender de você o que? Antes de Deus. Para não buscar aqui, ali ou lá, que o pastor vai te enganar. O mundo secular vai te enganar. Então, alguns vão te enganar. Quando é que eu falo, né? Pastores que enganam, né? Por quê? Paulo escreveu 13:9 de Hebreus, doutrinas várias têm que pessoas seguem. Por quê? A carne inventa doutrina e vão para as igrejas. Fazer o quê? Uma obra da lei. Obras religiosas. Então, não é por aí que a banda toca. As obras estão prontas, por isso ele veio para cumprir 60 mandamentos da Torá e completou na cruz. E trouxe 2, amar a Deus suas coisas e o próximo a ti mesmo. Esses dois mandamentos não seguem, que é Mateus 22, do 34 ao 39. Isso aí temos que se fazer hoje, para não fazer acepção de pessoas, amar, perdoar e entrar aqui, no coração de Deus, onde é de Deus. Não é comida, não é bebida, mas é o Espírito Santo dentro de você, onde é que você come palavras espirituais, para que você possa se fortalecer. Nesta é uma segunda-feira, que Deus, Ele é com você. Evangelho revelado aos corações daqueles que amam a Deus, muito lindo e maravilhoso, hoje o milagre aconteceu. Evangelho revelado aos corações daqueles que amam a Deus, muito lindo e maravilhoso, hoje o milagre aconteceu. Dentro de mim tem uma voz que diz: você ouviu a minha palavra pela fé. Eu, Deus, te conduzo em triunfo e te coloco em perfeita vitória. Diante da minha graça, que eu, Deus, te revelei, eu enviei o Espírito Santo. Meu filho, hoje eu te encontrei. Diante da minha graça, que eu, Deus, te revelei, eu enviei o Espírito Santo. Eu hoje, filho, te encontrei. Você é filho, você é herdeiro. Deus te encontrou aonde? Muitas das vezes, né? Atribulado, com problemas, sem entender a graça. Vivendo aí dias terríveis, porque o pastor, que um dia você entrou lá na igreja dele, hoje ele te colocou para fora, disse que você é desegrejado, você é desviado, você não é de Deus, você é de Deus. Depois que você entendeu o Cristo, ele mora em você. Jamais te deixa, jamais te abandona. Por quê? Quando você ouviu, né, e você leu e ouviu 12:9 de 2 Coríntios, que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. A graça bastando, o que é a graça? É o evangelho, é o poder, é o amor, a mansidão dentro de você. E se você tem isso, você já é um abençoado, mais que vencedor. Você não precisa de um pastor, de um padre, de um presbítero, que vai te enganar. Nem todos enganam, abençoado, mas muitos entraram por uma porta errada e falsificam a palavra de Deus, ensinando que não deve. Por quê? Por torpe ganância. Já está lá em Tito, capítulo 1, 10 em diante, ali eles enganam, principalmente aqueles que estão na circuncisão, a lei de Moisés. Se você está debaixo da graça, você procura pregar de graça. Eu aqui não cobro nada, eu até esqueço, irmão, eu tenho mais de 500 vídeos aqui, de pedir até um like, que você faça crescer essa palavra. Passe para as pessoas essa palavra, porque o dízimo, meu amado irmão, eu fico triste. Nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Eu fui dizimista há 15 anos, mas agora eu entendi que o dízimo é alimento, não é dinheiro, porque o homem fala que Deus quer o teu dinheiro, mas o dinheiro vai para ele. Então ele mente para você, porque ele usufrui dos teus bens para gastar com esse mundo que está secular e religioso. Amado de Deus, me perdoe, entenda que Deus já chegou no teu coração. Ele é o amor, Ele é o perdão. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Graças a Deus, obrigado, meu Pai, obrigado.